O Santo Evangelho que acabamos de escutar contém palavras que nem parece do Senhor Jesus. Nós pensamos nele como alguém calmo, tolerante, misericordioso, compassivo, pacífico, que quer a harmonia, que quer a concórdia, que quer a paz. E ele diz-nos claramente que veio trazer o fogo e que veio trazer a discórdia e a divisão. O que é que Jesus nos quer dizer com estas palavras, tão fora do contexto, digamos assim? Para as compreendermos, temos de ter em conta que o fogo é um elemento que destrói. Fora de controlo, é perigosíssimo. Mas o fogo, para além de destruir, é algo que também serve para transformar, purificar. Basta lembrar, por exemplo, aquilo que acontece com os metais. Por exemplo, o ferro. Se os elementos que o compõem não passassem pelo fogo, nunca teríamos o ferro como o temos. Podíamos falar também em qualquer metal, como o ouro, que é purificado pelo fogo. Quando Jesus se apresenta como aquele fogo que vem à terra e quer que ele se acenda, ele quer nos dizer que a sua pessoa, a sua palavra, vem para destruir o mal, vem para transformar, converter, purificar. Depois Jesus continua que não podemos pensar que ele veio trazer a harmonia e a concórdia, mas a divisão, a discórdia. A divisão e a discórdia não são agradáveis ao Senhor. Mas a divisão e a discórdia tornam-se imprescindíveis quando temos a coragem de defender a verdade, quando nos deixamos queimar pela palavra do Senhor, quando nos deixamos transformar. Exemplo disso é a primeira leitura retirada do livro de Jeremias. Contextualizemo-la para a compreendermos melhor. Estamos no século VI antes de Cristo. A cidade de Jerusalém está cercada pelo Império de Babilónia já há vários meses. Muitos soldados desertaram, outras pessoas fugiram. E aparece Jeremias na cidade a dizer: vamos nos render, não vale a pena, vai ser muito pior, não temos hipótese, é essa a vontade do Senhor, o exército deles é muito superior ao nosso. Estas palavras de verdade de Jeremias, que era o conselho que Deus lhes dava, foram vistas como traição. Olharam para Jeremias como sendo inimigo, que queria a rendição da cidade. E então isso trouxe graves problemas a Jeremias. Dizia-nos a primeira leitura que o meteram numa cisterna sem água. Ainda bem que depois o rei reconheceu que Jeremias tinha razão e acabou por mandá-lo libertar. A verdade muitas vezes incomoda. A verdade muitas vezes dói. E quando a verdade incomoda e dói, é sinal que precisamos de conversão. É sinal que essa verdade está a ser o fogo que quer queimar, que quer destruir a mentira, a hipocrisia, o pecado, aquilo que é contrário à vontade do Senhor, para que possa surgir algo transformado, algo de novo. A palavra do Senhor tem esse poder, a palavra do Senhor tem essa finalidade. Portanto, quando a escutarmos e nos sentirmos incomodados com ela, não tenhamos medo, não fiquemos tristes, pelo contrário,
Enchemos de alegria porque é sinal que a palavra de Deus está a realizar a sua finalidade na nossa existência. Tenhamos cuidado para não cometermos a cobardia de fugir da palavra de Deus. Porque às vezes pode acontecer nos sentirmos incomodados com ela e a primeira reação é virar as costas, porque não queremos ser incomodados. Não façamos isso, porque estamos a ser incomodados pela palavra de Deus. É bom sinal. A segunda leitura retirada da Epístola aos Hebreus apresenta-nos o exemplo de Cristo, que não tem medo da verdade, que não foge à sua missão. Dizia-nos a segunda leitura, Cristo podia perfeitamente ter uma vida regalada. Bastava-lhe não dizer a verdade, bastava-lhe pactuar com os fariseus, bastava aceitar aquela forma de religião que eles tinham e estava tudo bem, não havia problema nenhum. Mas Jesus não era essa a sua missão. A sua missão era incomodar, era queimar, era destruir a hipocrisia e a mentira, era transformar, era ser o fogo que Ele quer que venha à terra. E dizia Ele, e que quero eu, senão que Ele se acenda. Deixemos que o fogo de Cristo queime o nosso coração. Recordemos as palavras dos discípulos de Emaús, que no dia da ressurreição, quando Jesus se aproxima deles e não o reconhecem, depois dizem, não ardia cá dentro o nosso coração com aquilo que Ele nos dizia? É bom sinal se a palavra de Deus nos importunar. É sinal que ela está a cumprir a sua missão. Peçamos ao Senhor que nos dê esta capacidade que passa por uma certa humildade de encarar de frente a sua palavra, não no sentido de a rejeitar, mas no sentido de deixar que ela cumpra a sua missão. Pois a palavra de Cristo, que muitas vezes vem para confortar, para incentivar, para ajudar, para apoiar. A palavra de Cristo muitas vezes também vem para deitar abaixo, para destruir, para transformar, para que surja aquilo que de facto Cristo quer. Não tenhamos medo do fogo da palavra do Senhor.